trabalhando agora nesse concurso da Câmara de Londrina. Uhum. E eu acho que para a gente começar, é interessante que as pessoas entendam essa relação de vaga e de convocações, né? Boa. Porque quando a gente fala de concurso público, nós temos 3 métricas que a gente tem que analisar. A primeira métrica são as vagas. Então, são as vagas que aquele órgão, né, aquela autarquia, aquela entidade, efetivamente vão ofertar naquele concurso público. Uhum. A segunda métrica é quantas vagas criadas por lei realmente tem naquele órgão, né? Então, por exemplo, só para fazer uma comparação, se a gente for falar do cargo de técnico legislativo na Câmara de Londrina, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, são 58 cargos criados. Eram 48 e virou 58. Não sei se é 48, 58, mas acho que é 58, né? Cargos criados lá na Câmara de Londrina. E desses 58 cargos, você tem 12 ou 13 que estão vagos nesse momento. Então, essa é a terceira métrica, né? Uhum. Então, o que acontece? Hoje, quando se anuncia 5 vagas para a Câmara de Londrina para técnico, né, e 1 vaga para contador, falando especificamente de técnico, essas 5 vagas é até para dar uma margem de segurança para o órgão, Uhum. como a gente estava falando aqui. Ou seja, o órgão ele lança 5 vagas e ele tem a obrigação de chamar essas 5 pessoas. Existe o direito líquido e certo de chamar essas 5 pessoas que passaram nas vagas. Só que, por exemplo, no ano de 2016, chamaram mais de 30 e poucas pessoas. Nossa Senhora. E foram as mesmas 5 vagas. Né? Aham. Por quê? Porque dessas 30 e poucas pessoas, eles pegaram e preencheram ali uns 16, 17 cargos efetivos, né? E as outras pessoas entraram muito ali na rotatividade, quando era o chamado, já tinham passado do concurso, teve pessoas que entraram e nesse meio tempo, um colega nosso mesmo passou na Receita Federal, que era técnico lá na Câmara de Londrina, então é uma vaga que ficou. Um outro colega nosso passou para secretária da Fazenda do Maranhão, então era outra vaga que ficou. Então, para deixar claro o seguinte, muitas pessoas eles pegam e olham só essa métrica, o número de vagas, né? Então tem que ver, além do número de vagas, a métrica da quantidade de cargos criados por lei e depois a quantidade de cargos vagos que efetivamente podem ser tomados. Aham. Você pode até pensar na quarta métrica, mas é muito mais difícil de você correr atrás, que é número de aposentadorias que vão correr nos próximos 4 anos, né? Coisas do tipo. Então, assim, eu posso falar seguramente que por mais que tenham sido ofertadas para o cargo de técnico 5 vagas, muito provavelmente, ao longo da validade do concurso, é capaz de efetivamente proverem ali 14, 15, 16 vagas, né? Que são as 12, 13 que temos agora e mais umas 4, 5, 6 que vão surgir de acordo com a aposentadoria, entre outras situações. A gente achando que era só essas vagas aí, né? Porque quando a gente olhou de primeiro, a gente falou, nossa, é pouco, né? Eu acho que todo mundo olha, né? Todo Por mundo exemplo, olha. Sim. o concurseiro, né? Que, igual a gente tava falando, virou uma profissão. O cara vai lá fica minerando ali pra ver qual concurso ele vai prestar. Aí ele chega nesse edital e fala, nem ferrando, cara. 5 vagas, o cara vai prestar pra contador. Pois é. 1 vaga? Não, Pois deixa é. quieto. E eu vou falar uma coisa aqui bem contraditória, cara. Vai. Concurso com poucas vagas costuma ser mais fácil, cara. louco. É contraditório isso que eu vou falar. Por e, assim, quê? Eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? Quando você pensa em costuma, tá? Não é uma regra geral. Tá. Quando você pensa em concurso público, é muito diferente, por exemplo, de uma avaliação da OAB ou uma avaliação... acho que a OAB é um bom exemplo, que todo mundo vai conseguir compreender. Por quê? Porque a OAB, ela funciona assim, você tem a primeira fase, que se eu não me engano, você tem que tirar 50%, algum de vocês é formado em direito, né? Você tem que tirar 50% para ir para a segunda fase, e na segunda fase você tem que tirar, parece que é 70%, né? Ou seja, se inscreverem 40 mil pessoas e 40 mil pessoas tirarem esses 70%, vão ser 40 mil novos advogados, né? Concurso público não funciona assim. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, quanto que eu tenho que tirar de nota para eu passar no concurso público? Eu falo, mais que o seu coleguinha, não tem como saber. Então, aí se eu tirar 90%, depende. Se 100 pessoas tirarem 91%, você ficou em 71º. Tá fora. Né? Então, concurso é um estudo competitivo. É isso que... eu acho que a única coisa que tem parecido é o vestibular. Só que quando você vai entrar no vestibular, você tem 17 anos de idade, 18 anos de idade, tirando medicina, e vamos botar ali direito, psicologia, mas mais medicina mesmo, não são todos os vestibulares que têm esse quê de competitividade, que você sente isso desde sempre, né? Então, o que acontece? Quando o aluno ele olha para um concurso e vê que tem lá 3, 4 vagas, qual é a primeira sensação que ele tem? E não vai Difícil. É desistir. E se você tem mais pessoas desistindo, em vez de você ter 30 mil, 40 mil inscritos naquele concurso, você vai ter 5 mil, 6 mil, 7 mil.
E isso vai fazer com que, quando você pega uma curva normal, né, que você tem as notas bem baixas, as notas são bem normais e as notas altas. Se você tem menos pessoas, a estatística vai diminuir essa cauda aqui da curva normal de quantas pessoas vão ir bem. Então, concursos com menos vagas tendem a ter uma nota de corte mais baixa. Sim. Entendeu? Muitas pessoas que estão preparadas, às vezes, nem fazem aquele concurso. Então, por exemplo, eu sou servidor da Câmara de Londrina, só que eu sou do cargo de administrador, né? Cargo de nível superior. Era uma vaga quando eu fiz. E se você pegar, eu passei em primeiro colocado, se você pegar a nota que eu tirei, é menor do que a nota do 10º colocado do concurso de nível médio. Caraca. Por causa da concorrência. Você tá entendendo? Então, assim, digamos que a gente fizesse a mesma prova. Claro que são provas diferentes, né? Assuntos, mas digamos que a gente fizesse a mesma prova. Eu provavelmente não passaria no concurso de nível médio. Mas passei no de nível superior. Sim. Entende? Então é uma coisa que eu tento falar pro pessoal que é contraditório. Muitas pessoas falam para mim assim, Ricardo, eu sou formado em, sei lá, em biologia. Que tipo de concurso eu devo fazer? Eu falo que cobre biologia. Né? Já dá uma vantagem. Que para biólogo. E olha que é uma coisa que, assim, não é ao meu favor, porque não faz questão, que é o meu curso, nós não fornecemos cursos específicos. Então, assim, eu falo isso sem ganhar nada com isso, nenhum potencial de ganhar. Mas quantos biólogos vocês conhecem que fazem concurso? Pouco. Quantos Muito arquitetos poucos. fazem concurso? É o que eu falo. Se você olhar, sabe qual é a menor nota de corte de todo concurso municipal de prefeitura? No geral, né? Claro que vão ter exceções, medicina. Porque quantos médicos fazem concurso? Você pega lá uma vaga para psiquiatria, você escreve 6. Sim. 7. Claro que hoje em dia, né? Às vezes você escreve até um pouquinho mais. Aí você chega para técnico da prefeitura, um salário lá de R$ 2.800, R$ 3.000, se escreve 80 mil pessoas. Então, fatalmente, a nota vai ficar mais alta. Sim. Entende? Então, é um tipo de coisa que as pessoas também têm que começar a ter esse feeling, essa ideia, né, de concurso público. Então, é por isso que eu digo, esse concurso da Câmara de Londrina é um tipo de concurso que muita gente preparada vai deixar de fazer, né? E eu falo, cara, assim, eu passei em primeiro colocado no concurso passado e, por consequência, eu lidei com todos os técnicos administrativos que entraram, né? Lá vem. E é uma coisa interessante que, normalmente, nós temos a ideia que a pessoa que passa no concurso público que se inscreveram 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, é uma pessoa muito acima da média. São pessoas normais. Olha eu aqui, pô. Aí. Né? São pessoas normais que se dedicaram um pouco naquele momento. Você não precisa ser gênio, você não precisa ser nada, você precisa estudar, cara. Não tem pra onde correr. Você tem que estudar. Né? Então, acho que esse aí é o segredo, é o segredo original. Né? Então... E a galera esquece também que, dependendo do concurso que ela vai fazer, existem fases. Não tem só aquela parte escrita de redação. Às vezes tem um testezinho físico. Exato. Às vezes tem os títulos, né? Que às vezes bota muita gente na frente. Isso. Concurso de nível médio não tem título, né? É bem difícil de nível médio ter título, porque... É nível médio, não tem faculdade. Médio, né? Agora, por exemplo, no meu caso mesmo, eu me lembro que depois eu fiquei em 8º colocado na prova objetiva, nesse concurso quando eu fiz, é mais ou menos isso. Eu fiquei em 1º colocado na prova discursiva, e na média, quando juntou a discursiva com a objetiva, eu fiquei em 1º colocado. E o 2º colocado, ele era doutor. Então ele tinha muito título, ele ia me passar, mas eu tinha pós-graduação, mestrado, eu tinha um títulozinho ali, eu acabei ficando um pouquinho na frente. Então, assim, as fases, né? Então, até pra galera da contabilidade, cara, é uma vaga, faça, cara. Faça. Se você é contador, faça. Por quê? Porque muita gente, que tá estudando para contabilidade nível hard mesmo, aqueles concurseiros nível hard, vai fazer Câmara de Londrina, mas também vai fazer Receita, vai fazer Secretaria da Fazenda de não sei da onde, que tá abrindo um monte, tá? Nos últimos 2, 3 anos, o que abriu Secretaria da Fazenda não tá no gibi, né? Então, essa galera que é muito especialista, tá estudando há muitos anos, fatalmente ele pode até entrar, mas fatalmente ele vai ser chamado ao longo da validade do concurso para um outro concurso e vai acabar aquela vaga ali surgindo. Né? Aqueles a parte do técnico, você falou que tem risco de chamarem mais. O de contador também ou não? O contador, se eu não me engano, hoje tem 2 ou 3 cargos vagos lá. Tá. Então, se eles lançaram um cargo vago, existe a potencialidade, né, de chamar às vezes 2 ou 3, né? Lembrando que você vai ter desistências.
Sempre tem. Né? Sempre tem desistência. É o que eu falei, eu fui verificar no último concurso de técnico na Câmara de Londrina, a lista, isso eu falando de ampla concorrência, sem falar de cotista e PCD. Porque cotista e PCD é um universo à parte, né? Então, assim, você chama até o 30º da ampla concorrência, mas acaba chamando o 200º não sei o quê que tá lá como cotista ou PCD. Porque tem os cálculos lá e tudo mais. Mas, assim, a lista rodou até o 33º, se eu não me engano, da ampla concorrência. Caraca. Entendeu? Então, e o edital de 2016 foi igualzinho a esse. Foram 3 vagas, com uma vaga para PCD e uma vaga para afrodescendente. Então, ficaram ali 5 vagas e chegou até o 33 na lista. Nossa, rodou muito. Rodou bastante. Caraca. Só que as pessoas têm que entender uma coisa também de concurso público. O concurso público não é uma coisa imediata. E, mais uma vez, eu passei em 11 concursos públicos, né? Eu sou servidor desde 2010, que eu sou servidor, assim, sempre pulando de um para o outro. E o concurso que eu acabei ficando pela carreira, isso é um ponto muito importante, inclusive lá no site, que é o www.fazquestão.com.br, na página ali da Câmara de Londrina, eu fiz ali uma arte, né? Que foi o quê? Eu deixei o link do portal da transparência. Sim. Para que as pessoas vejam quanto um técnico com 10 anos... Quanto um técnico com 5 anos, com 20 anos, tá ganhando aqui em Londrina. E a carreira é muito boa, cara. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não devia esconder. Até porque é o contribuinte que tá pagando isso também, né? Sim. Então, assim, a gente não devia esconder. Então, eu deixei lá. Então, quem quiser dar uma olhada no potencialidade de carreira, vai lá no site. Tem até assim, olha o portal de transparência clicando aqui. É só você clicar ali onde tá escrito, clicando ali, que vai ser levado ao portal de transparência e você vai poder consultar a remuneração de todo mundo. Então, a potencialidade de carreira é muito grande. Né? E aí as pessoas também têm que entender o seguinte, como eu falei, eu passei no concurso em primeiro lugar. Eu demorei 1 ano e 9 meses para ser chamado, e eu passei em primeiro lugar. Nossa senhora, e agonia? Pois é. Então, cara, como eu fazia muitos concursos, eu já estava empregado. Então você estava mais cegado. Cara, para mim foi muito bom, porque foi a época que eu falei assim, cara, era onde eu queria ficar, eu já morava em Londrina, a carreira é muito boa, eu não olhei o salário inicial, eu olhei a carreira, o regime de trabalho é 6 horas, cara. Sim. Então, assim, é das 13 às 19, só que você tem um recesso legislativo. Então, assim, que vai ser, em média, ali 10, 12 dias pro servidor, que não desconta das suas férias. Então, você tem uns 30 dias de férias, mais esses 10, 12 dias, né? E, além disso, o Estatuto de Londrina tem uma coisa tem 2 coisas que eu acho muito especiais, que é difícil ver em outro estatuto. Lembrando, estatuto não tem direito adquirido. Pode ser que porque eu esteja falando isso aqui, eu gosto muito de amanhã. Faço uma lei muito de amanhã, né? Costuma acontecer. É raro, mas acontece muito. Mas assim, sempre fica naquele ameaço, né? De você ir perdendo o direito, reforma administrativa, sempre acontece. Mas até o exato momento, a Câmara de Londrina, Londrina como município, prefeitura também, Câmara, tem 2 situações muito importantes. A primeira é você poder tirar férias por dia. Como assim, cara? Isso é um negócio fascinante para quem entende. Porque, assim, se você tem um feriado na quarta, você pode pegar quinta e sexta de férias. Então você emenda ali. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, volta segunda e gastou 2 dias de férias. Caramba. Sacou? Aí você, assim, com 2 dias de férias, você fez 5. E ainda mais o recesso. E ainda, é por isso que é muito comum acumular férias. Isso na realidade da Câmara de Londrina. Sim. Então, assim, não tem porquê. A prefeitura é diferente, né? É a mesma regra, só que a prefeitura, a remuneração é menor, né? Mas você tem esse mesmo regramento. E a outra coisa que pra mim é fenomenal é que você pode ter empresa, cara. Não tem. Na Londrina pode? Pode. Na Lei 8.112, que é da União, né? Que é o Estatuto da União, você não pode ter empresa. Então, assim, o cara tem um MEI. Eu tenho um MEI, que eu abri um MEI pro ser Uber, que eu vendo geladinho. No nosso caso, que aconteceu? Não, é outra coisa. Né? Não, mas você não... Você é outra, é verdade, é verdade. Nada a ver, pessoal. Não é outra só. É outro assunto. É outro assunto. Não é outro podcast da França. Então, deixa um pouco a Bani. Então,
em vários estatutos, inclusive do estado, se eu não me engano, do Paraná, porque tem isso, né? Cada estatuto é uma regra. Então, o que vale para o INSS vale na esfera da União. Se você faz o concurso para governadoria do estado, você tem o estatuto estadual. Sim. Polícia Civil é o estatuto estadual. Polícia Militar já é o estatuto militar, né? Já é militarizado, é diferente. Agora, o município de Londrina permite que você tenha empresa. Não permite, mas não tem a vedação. Não fala assim, você pode, mas também não fala que você não pode. Não é vedação. Sim. A única coisa que você não pode é licitar com o município de Londrina. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamentos, vamos poder dizer assim, eu não posso licitar com o município de Londrina para fazer treinamentos. Só isso, é a única restrição. Mas posso licitar com o Cambé, se a ideia for licitação, entendeu? Outro município, Exato. Então, cara, essas duas situações, aliadas com 6 horas de trabalho, aliadas com esse plano de carreira, aliadas com a qualidade de vida que Londrina tem. Cara, assim, sinceramente, eu não consigo entender como tem tanta gente. Você pega um INSS da vida, dá 2 milhões de inscritos, e você vai ver as vagas por cidade, é 2 vagas, 3 vagas também. Pouquíssimo. Né? E milhões de inscritos para ganhar 7 mil, com um monte de coisa, às vezes é 40 horas, um monte de coisa, muita gente que tá trabalhando lá, às vezes reclama e tal. Quem tá trabalhando aqui reclama também? Reclama. Todo mundo reclama. Não, funcionário público já vem de fábrica. Já vem, cara. Nada tá bom. Cara, é impressionante. Eu falo pra você assim, eu me incluo nessa. Tirando os de sonho. Como assim? O meu sonho é ser delegado. Então, assim, pode estar ruim a rotina, mas o cara fala, puta, eu sou delegado. Final do mês ali, o salário é gordo. E é mesmo, mas isso não importa, velho. Eu aprendi a ver que isso não importa. Eu vi gente ganhando 30 mil, 35 mil, reclamando, achando tudo uma merda. Podia ser 50. Por dia. Juro, velho. Sério mesmo? Juro. Eu trabalhei no RH, cara. É impressionante, porque assim, o salto que te dá uma alegria, né? Então, se você não ganha nada, aí você, do nada, você vai ganhar 10 mil. Você tá no céu. Só que depois de 2 anos ganhando 10 mil, você acostumou, já estabilizou, velho. Você acostumou. Você começa a ver que não dá pra ter o Civic que você achava que ia ter. Ainda mais hoje em dia. Nossa, você vai ter um carro ali normal, você vai morar, às vezes, de aluguel no lugar normal e você vai ter novas necessidades, sua vida vai entrar numa caixinha, que depois de um tempo você vai se esquecer daquela vida miserável que você levava. Muita gente é assim, cara. Você já tá vivendo contando as coisas ali, porque 10 mil já não dá. Exatamente. Aí você já começa a querer mais. Sim. E aí, nesse querer mais, você começa a ficar insatisfeito com o serviço público. E também porque serviço público, cara, é burocracia e mesmice todos os dias de sua vida até o fim. É repetitivo, né? E outra coisa, eu adoro falar mal do serviço público. Pode falar. Vem aqui, cara. Eu acho que eu sou o único cara que trabalha com concurso público, que minha vida foi concurso público, que eu tenho uma empresa de concurso público com mais de 15 mil alunos no Brasil e eu falo mal de concurso público. Eu adoro ser essas pessoas, né? Bom, brincadeiras à parte, vocês têm um lado muito bom, mas tem uma coisa também que eu acho que é a realidade, não precisa saber. Você imagina o seguinte, cara, quando eu entrei na Câmara de Londrina, eu tive uma sensação muito assim interessante, porque no meu departamento tinha exatamente eu e mais 3 pessoas. Exatamente essa sala aqui. Eu entrei, eu, vocês 2, a moça que tá aqui, até se aposentar. Nossa. E dane-se. Pra sempre. Sacou? Você botou ali sua bunda na cadeira, você sentou, você fez... Aquela cadeira vai ser sua o resto da sua vida. Vai ter seu DNA ali. Sacou? E as pessoas são as mesmas. Então, meu amigo, você criou uma inimizade, você brigou com essa pessoa aqui. Você vai largar um salário de 15 mil? Você vai embora? Você vai ficando. E aí, nisso que você vai ficando, cara, esse é um lado muito negativo do serviço público. Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa, beleza? E para você que clicou e não dá para assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro para você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.